Meu nome é João Steiner, eu sou professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Nós vamos iniciar hoje a disciplina Astronomia, uma visão geral 1. Nessa disciplina, é uma disciplina introdutória que é destinada aos alunos do bacharelado em Física e também do bacharelado em Astronomia, visando proporcionar o primeiro contato com diversas áreas da astronomia, né? A gente procura dar destaque às últimas descobertas da ciência e também discutir alguns campos que ainda estão em abertos na pesquisa científica, né? Os conceitos básicos são dados de uma forma muito introdutória, não se requer ferramental matemático muito avançado. É um curso muito conceitual. No entanto, é importante dizer que o fato de ser conceitual não significa que ele vai ser superficial. Os conceitos precisam ser elucidados com precisão, e é isso que nós vamos tentar fazer, né? Nós vamos, nessa parte 1, nós vamos estudar instrumentação astronômica, sistema solar, exoplanetas e as estrelas. E o restante da astronomia é visto na parte 2, Astronomia Visão Geral 2, que é ministrado aqui no IAG no segundo semestre. Com isso, então, nós vamos iniciar a primeira aula, que vai tratar da astronomia antes dos telescópios. Como assim? A astronomia não está associado com telescópio? O telescópio não é o instrumento dos astrônomos? É. Mas os telescópios foram inventados em 1608, primeira luneta, e foi apontado para o céu pela primeira vez em 1609. Antes disso, a humanidade já olhava para o céu e já se fazia perguntas, né? O que, afinal de contas, é o que nós estamos vendo lá? As estrelas, o Sol, a Lua, os planetas, que são aquelas estrelas errantes, né? Muito brilhantes. Então, a humanidade se fazia sempre essas perguntas e, curiosamente, todas as civilizações tinham uma interpretação sobre o céu, sobre o que era o céu e sobre como este céu interferia ou não nas nossas vidas, né? Muitas sociedades, muitas civilizações fizeram interpretações, como, por exemplo, sobre o caminho do leite, né? A Via Láctea, as estrelas, sobre as estrelas errantes, né? Que são chamadas de planetas, e assim por diante. Alguns, inclusive, deixaram resquícios do que alguns estudiosos consideram alguma coisa como observatórios primitivos, né? Stonehenge, que é uma dessas relíquias que fica no sul da Inglaterra, é muito impressionante, né? São muitas pedras organizadas de uma forma a ativar a nossa imaginação, né? Interpretando isso, muitos interpretam isso em função da orientação com relação ao solstício e assim por diante, que isso seria, ao mesmo tempo, teria uma função religiosa, mas funcionaria também como um observatório astronômico. E essas duas coisas, a religiosidade e a observação e a interpretação do céu, sempre foram muito ligadas, né? Nunca se separava isso muito claramente para muitas das civilizações, né? Existe também o que é muito pouco conhecido, o Stonehenge aqui é bastante conhecido do público, mas no Brasil também existe o chamado Stonehenge brasileiro, né? Que também é um conjunto de pedras muito grandes que ficou localizado no Acre. É muito pouco estudado, nós não sabemos exatamente o que isso representa, mas de alguma maneira devia ter tido alguma função, digamos, análoga ao Stonehenge original na Inglaterra. Outras civilizações tinham atividades astronômicas
e muitas vezes aparatos, né, do tipo observatório, instrumentos que facilitassem as observações do céu. Instrumentos que não tinham componentes ópticos, eram instrumentos simples, né, essencialmente mecânicos. Esse aqui é o chamado caracol, que fica em Chichén Itzá, né, na península do Yucatán, no México, e que era um observatório maia. Os maias eram exímios astrônomos, exímios matemáticos, né, e eles construíram um observatório para aperfeiçoar o conhecimento astronômico deles, sem lunetas, sem telescópios, um observatório com instrumentos puramente mecânicos, né? Um dos instrumentos muito usados, né, nestas fase pré-óptica é a régua das hastes deslizantes, né? Vocês podem imaginar que com uma régua desse tipo, onde você pudesse deslocar as hastes, você pode medir a separação angular entre duas estrelas, entre o planeta e as estrelas e assim por diante, e ter uma medida de posição relativa entre os astros, né? Então esse era um instrumento bastante comum. Hiparco foi um famoso astrônomo grego, né? Os gregos tinham uma ciência astronômica muito desenvolvida. E quando a gente fala astrônomo grego, não significa que eles tenham nascido na Grécia. Hiparco, por exemplo, nasceu num lugar chamado Niceia, que fica na atual Turquia, né? Outros astrônomos gregos nasceram no Egito, no atual Egito e assim por diante, mas fazia parte da civilização grega, né? Esse Hiparco, que viveu entre 190 a.C. até 120 a.C., ele fez trabalhos realmente extraordinários, sem nenhum instrumento óptico como nós os conhecemos, né? Então, ele fez o primeiro catálogo de estrelas. Ele catalogou 850 estrelas e atribuiu a cada uma das estrelas uma magnitude. Uma estrela de magnitude 3, magnitude 4, magnitude 5 e assim por diante. E essa escala de magnitudes os astrônomos usam até hoje. Tá? Nós usamos exatamente a escala de magnitudes que o Hiparco inventou, atribuindo a cada estrela um brilho, né, cerca de 150 anos antes de Cristo. Ele também descobriu a precessão dos equinócios. Vocês sabem que a Terra gira sobre o próprio eixo, mas esse eixo ele também se movimenta. Isso é chamado de precessão de equinócio. Ele tem um período de 26 mil anos. Imaginem só que isso foi descoberto por Hiparcos. Para isso era necessário uma astronomia bastante sofisticada, com instrumentos rudimentares, né? Por exemplo, ele mediu a duração de um ano, com um erro de 6 minutos, né? Ele também mediu a distância da Lua para a Terra, com um erro de 1/60. Tá? O sujeito era bom, né? O sujeito era bom. Isso tudo sem nenhum instrumento astronômico óptico, tudo com esse ferramental mecânico, né? Então o Hiparcos deixou um legado muito grande, e essas medidas do Hiparco, esse catálogo de 850 estrelas feito por ele, perdurou até Tycho Brahe superá-lo com o observatório do qual nós vamos falar daqui a pouco, né? Mas isso muito mais tarde, né? Por volta de 1600, né? Bom, mas não foi só na Europa, no Ocidente, os maias ou os índios do Acre
que se preocupavam com a astronomia. Os indianos, né, tinham um famoso observatório, entre outros, né, o famoso observatório de Jantar Mantar, na Índia, né, que, como vocês podem ver, tem uma estrutura muito grande, que tem pessoas escalando os instrumentos, né, também um observatório muito antigo. E os chineses também tinham atividades astronômicas muito ativas. Esse aqui é um mapa celeste, vejam só, um mapa celeste indicando a posição das estrelas, esse mapa feito no ano de 1092 a.C. Esse é o mapa mais antigo do céu do qual você tem conhecimento, né? que perdura até hoje. Talvez tenham sido elaborados mapas que sumiram com o tempo. Esse ainda existe, é um mapa chinês. Os gregos, como eu já mencionei, tinham uma astronomia muito desenvolvida, mas depois, enfim, da queda do Império Romano, o mundo ocidental entrou no que nós chamamos de a Idade das Trevas, né? A Idade Média, e aí foi um período em que a astronomia árabe foi muito ativa, né? Houve diversos astrônomos muito conhecidos do mundo árabe, eram árabes ou persas, né? Como, por exemplo, o astrônomo persa Al-Sufi, que viveu de 903 a 986 depois de Cristo, né? E foi ele que deu nome a muitas estrelas, né? Aldebaran, Vega, Algol. Esse Al vem do árabe, né? É um prefixo característico da língua árabe, né? Os árabes também perceberam que a estrela Algol variava de brilho. A gente sabe hoje que é um sistema binário, são duas estrelas eclipsantes, né? Uma passa na frente da outra, mas eles não tinham essa percepção. Eles percebiam que a estrela variava de brilho e por isso chamaram de Algol. Algol significa o demônio, né? Por alguma razão eles perceberam essa característica variável do brilho e deram essa denominação. Então a astronomia árabe foi muito importante, né? E deixou um legado muito grande para a humanidade. Bom, aí finalmente veio um sujeito chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe causou uma revolução nas medidas astronômicas feitas mecanicamente, antes dos instrumentos. Tycho Brahe não conhecia lunetas, ele não usava lentes, nada disso, né? Ele tinha uma grande curiosidade, porque ele observou cedo na vida a explosão de uma supernova. Uma nova que surgiu de repente, brilhou de uma maneira muito forte, brilhante no céu, e aquilo perturbou ele porque o ensinamento oficial era de que o céu era imutável. Como então de repente surge uma estrela, né, do nada e brilha muito? Então ele decidiu que ele queria explicar o movimento dos planetas, achar a lei do movimento dos planetas, que era tido na época como uma série de ciclos, de círculos sobre círculos, ciclos, epiciclos, que era uma teoria baseada no geocentrismo, né, que foi muito aperfeiçoada já por Aristóteles, né, na Grécia Antiga, e depois por Ptolomeu em Alexandria. Tycho Brahe, então, resolveu construir um grande observatório. Ele teve muita sorte na vida, porque o pai dele, dinamarquês, ele salvou o príncipe de um afogamento. Salvou o príncipe, mas ele, por ter salvo o príncipe, pegou uma pneumonia e morreu, né? Então o príncipe adotou o filho, Tycho Brahe, para a família real da Dinamarca, né? E era um protegido então do príncipe, né?
E o príncipe, então, numa certa altura da vida, resolveu financiar esta obra do Tycho Brahe. E para isso ele gastou cerca de 20% do orçamento anual da coroa da Dinamarca, né? Os astrônomos, desde então, eles têm o hábito de gastar muito dinheiro para financiar os seus empreendimentos. E Tycho Brahe construiu, então, o que está representado aqui nesse desenho, né? Isso é uma reconstituição do observatório dele chamado Uranienborg. Neste observatório ele construiu alguma coisa que aqui está representado nesse desenho, né? Onde o Tycho mesmo está fazendo as observações e aqui alguém anotando e aqui mais alguns auxiliares ajudando ele a fazer essas medidas. Ele fez medidas extraordinariamente precisas, né? A precisão com que ele conseguiu medir a posição das estrelas e dos planetas era 10 vezes melhor do que as medidas anteriores, que eram do Hiparco, até então, né? Eram do Hiparco. E isso dava uma incerteza nas medidas de cerca de 1/100º do diâmetro da Lua. A Lua tem um diâmetro de 31,5 minutos de arco. Esse é o diâmetro aparente da Lua. Você sabe o que é um minuto de arco? Um círculo completo tem quantos graus? 360 graus. Isso é um círculo completo, né? Cada grau desses 360 tem 60 minutos de arco. 60 minutos de arco. Portanto, se a Lua tem 31 minutos de arco, ele tem aproximadamente meio grau de diâmetro aparente. Tá certo? Meio grau. Cada minuto de arco tem 60 segundos de arco. Ok? Então, o diâmetro aparente da Lua corresponde a quantos segundos de arco? 31 vezes 60, dá aproximadamente 1860 segundos de arco. Então, vocês vejam que 1 segundo de arco é uma coisa muito pequena comparado com o diâmetro da Lua, né? O diâmetro da Lua é 30 minutos de arco, é muito mais do que 1 segundo de arco. Pois bem, as medidas de Tycho Brahe tinham uma imprecisão, uma incerteza, um erro de 1/100º do diâmetro da Lua. Isso corresponde a cerca de 20 segundos. 20 segundos para um olho nu é algo extraordinariamente preciso. Extraordinariamente preciso. 20 segundos era tipicamente o erro cometido pelo Tycho Brahe, né? Estas medidas de Tycho Brahe foram essenciais para que Kepler descobrisse depois a lei do movimento dos planetas. Kepler usou as medidas do Tycho Brahe, que ele fez durante quase 20 anos, né? Kepler usou estas medidas para descobrir as 3 leis de Kepler. E as 3 leis de Kepler descrevem com perfeição o movimento dos planetas. Ele conseguiu descrever o movimento dos planetas supondo que os planetas têm órbitas elípticas e não circulares, como se supunha até então, né? Os gregos ensinavam que o céu era algo perfeito e a única figura geométrica perfeita era o círculo. Portanto, os planetas deviam andar em círculos e para explicar o movimento complexo, eles tinham que imaginar círculos sobre círculos, né? Que resultavam nos famosos epiciclos, né? Kepler simplificou tudo e conseguiu descrever
o movimento, a trajetória de cada planeta com uma única elipse, né? Isso foi um ganho extraordinário para a astronomia e para a ciência. As 3 leis de Kepler são 3 leis históricas da ciência como um todo, né? 3 leis revolucionárias para a astronomia. Bom, vejam bem, a teoria geocêntrica, que foi uma teoria proposta inicialmente por Eudoxos de Cnidos, um grego que viveu cerca de 400 a 350 anos antes de Cristo, propôs que a Terra fosse o centro do universo e que todos os planetas, inclusive o Sol e a Lua, giravam em torno da Terra. Esse é o modelo geocêntrico, né? Então, esse geocentrismo foi aperfeiçoado pelo famoso filósofo Aristóteles, que viveu cerca de 384 a 322 anos antes de Cristo, né? E depois foi aperfeiçoado por Ptolomeu, já há cerca de um século depois de Cristo. Então, essa teoria geocêntrica, ela foi superada pela teoria heliocêntrica de Copérnico, né? A teoria heliocêntrica diz que o centro do sistema solar é o Sol, né? E que os planetas, assim como Marte, Vênus, Terra e assim por diante, Júpiter, Saturno, giram todos em torno do Sol, né? Esta teoria heliocêntrica criou um grande debate. Na verdade, provocou uma revolução filosófica, cultural, na época, quando proposta por Copérnico. Copérnico, na verdade, não foi o primeiro a propor essa teoria. O primeiro a propor essa teoria foi Aristarco de Samos, outro grego, né, astrônomo grego, que viveu cerca de 310 a 230 a.C., e que propôs um sistema heliocêntrico. Mas Hiparco descartou esta teoria heliocêntrica, porque as medidas, na verdade, não podiam discriminar entre o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, né? E o próprio Aristóteles fez um aperfeiçoamento do modelo geocêntrico, e a grande autoridade filosófica do Aristóteles, na verdade, acabou colocando a teoria do Aristarco de Samos no esquecimento. Mas quando o Copérnico lançou novamente essa teoria, que foi publicada em 1543, logo após a morte dele, né, o mundo estava preparado para testar a teoria heliocêntrica em oposição à teoria geocêntrica, né? E esse teste foi realmente feito com as medidas do Tycho Brahe, e o grande salto feito pela teoria, pelas 3 leis de Kepler, na verdade, acabaram por matar definitivamente a teoria geocêntrica e estabelecendo a teoria heliocêntrica como sendo a verdadeira. Curiosamente, e vejam só que coincidência, a teoria do Kepler, a primeira lei de Kepler, foi publicada no ano de 1609, que foi o ano em que Galileu apontou a luneta para o céu pela primeira vez, né? E a partir daí a astronomia seria completamente diferente. Mas as leis de Kepler foram estabelecidas, foram descobertas, baseadas em medidas pré-telescópicas, né? E essas medidas foram tão bem feitas que pôde-se distinguir entre 2 teorias concorrentes, a heliocêntrica e a geocêntrica, né? Baseado em uma astronomia pré-telescópica. Vejam que foi
que foi uma conquista extraordinária, né, da ciência da astronomia, né, que foi feita antes que a luneta fosse inventada. Tá certo? Então, quando a gente fala hoje em dia em astronomia, a gente pensa imediatamente naquele sujeito de paletó, de casaco branco, olhando no ocular de um telescópio, né? Tudo bem, isso é uma maneira de se olhar a ciência da astronomia, porque uma vez que o telescópio é, de fato, o instrumento por excelência do astrônomo, como nós vamos ver ao longo desse curso, né? Mas havia uma astronomia, havia uma atividade intelectual, havia uma atividade científica séria, né, e bem sucedida, antes mesmo que o primeiro telescópio fosse inventado. E isso nós devemos, em grande parte, a esses 3 astrônomos, né, que tiveram um papel extraordinário e que estão até hoje entre os principais cientistas da história, né? O Nicolau Copérnico, o Tycho Brahe e o Johannes Kepler. Ok? Muito obrigado, então por hoje é isso.